nossa palestra vai tratar sobre o presbiterato no serviço, ou a liderança que serve. Por vários séculos, a igreja cristã foi representada na face da terra, principalmente pelo catolicismo romano. O catolicismo desenvolveu o que nós chamamos de o clericalismo, o conceito ou a ideia de uma classe eclesiástica, uma corporação de todos os clérigos. Ora, o clericalismo, no seu aspecto político, é a defesa do clero, de uma classe, de uma corporatividade que pretende defender o seu poder de liderar, de ditar e de determinar o que os seus sujeitos devem fazer e, às vezes, até mesmo o que eles devem crer. Uma definição mais branda implica que o clero seja apenas uma classe mais instruída, supostamente mais dedicada à vida da igreja. Mas não é isso que se configurou ao longo da história. Até o período da Reforma Protestante, esse sistema se desenvolveu e dominou a igreja cristã. Em vários sentidos, a Reforma Protestante foi um movimento anticlerical. Creio que tanto quanto a restauração da doutrina, a grande luta de Calvino em Genebra foi exatamente de restaurar o sistema do oficialato bíblico, do presbiterato verdadeiro, que é o oposto do sistema clerical. Lutero lutou arduamente pelo sacerdócio universal dos crentes. Mas essa não foi só uma luta do passado. Eu creio que essa é uma luta do presente momento da igreja cristã. Porque a questão de termos um corpo de presbíteros que lideram a igreja de Cristo não é simplesmente implementar um sistema. É muito mais do que isso. É implementar um sistema que nos é ordenado nas Escrituras como a forma com a qual a igreja de Cristo deve aqui na terra ser governada, obedecendo um padrão bíblico de funcionamento. Logo, como eu disse, é muito mais do que um sistema. O oficialato é um sistema que tem por trás de si uma teologia muito importante e que envolve, antes de mais nada, o pressuposto básico de que aqueles que estão envolvidos no seu exercício são, na verdade, indivíduos que foram convertidos pelo Senhor Jesus Cristo e que agora, dentro desse sistema, querem fazer aquilo que Jesus Cristo ordenou para a sua igreja. Então, quando tratamos do oficialato, do presbiterato, nós estamos tratando de uma prática na vida cristã que segue o exemplo de Jesus, que segue o exemplo dos apóstolos e que vai levar a igreja de maneira bem sucedida nos caminhos do próprio Senhor, uma vez que envolve esses homens debaixo da instrução da Escritura e debaixo da instrução do Espírito Santo de Deus. É óbvio que quando nós falamos de oficiais da igreja, nós não estamos falando de homens sem pecado, mas nós estamos falando de homens que foram regenerados pelo Espírito Santo, que foram trabalhados pelo Senhor, que receberam dons e que no meio do corpo de Cristo agora se destacam para o serviço, para a obra do presbiterato. Logo, nós devemos analisar aspectos importantes, essenciais na definição do oficialato, na implantação do oficialato, para ter certeza que, à medida em que caminhamos como oficiais da Igreja de Cristo, nós não caiamos nas possíveis armadilhas que são plantadas ao longo do nosso caminho. Eu gostaria de rapidamente recordar com vocês o que o oficialato não é, porque isso nos dá a base para entender o que o oficialato pressupõe, o que ele é, e aí então o tema principal da nossa palestra, como é que o oficialato vai servir na questão do serviço. Primeiro, o oficialato o presbiterato não é um simples sistema de hierarquia, onde alguns homens são mais importantes do que outros homens e assim eles, pela sua importância, administram a vida da igreja. O
presbiterato e o conselho da igreja não é apenas uma junta ou um comitê administrativo. Não são apenas homens bem preparados para executar trabalhos administrativos nessa grande corporação chamada igreja. Nada disso. A igreja não é uma corporação, a igreja é um corpo. E logo o oficialato não pode ser um comitê administrativo. O conselho da igreja não pode ser simplesmente um comitê administrativo. Outra coisa importante de pensar sobre o que o presbiterato não é que o presbiterato não é um estado temporário. Ele é um chamado, uma vocação, e ele é vitalício sobre aqueles homens que são ordenados para exercer aquele trabalho no meio do corpo de Cristo. Logo, quando um homem se torna oficial na igreja, ele precisa saber que a partir daquele instante ele vai gastar a sua vida naquele serviço, naquele trabalho. Logo, o oficialato não é um lugar, não é um momento, não é alguma coisa para aventureiros. Por isso é que os presbíteros são exatamente os anciãos, aqueles que vão gastar a sua vida nesse trabalho. O oficialato também não é só uma questão de terminologia, e isso é muito importante. Já estudamos sobre essa matéria em outras palestras, para entender que a Escritura tem vários termos que falam dos oficiais na igreja, não é? E que esses termos refletem, apontam para a questão de um homem ser chamado ou de pastor, ou de presbítero, ou de bispo na igreja, e nós entendemos que ele está sempre exercendo esse mesmo presbiterato, ainda que essa terminologia seja aplicada de maneira diversa nas Escrituras. Então, nós precisamos eliminar esses conceitos da nossa cabeça para entender o que é necessariamente o presbiterato. Agora, o que o presbiterato pressupõe? Ele pressupõe várias coisas. Primeiro, ele pressupõe, por exemplo, que os homens que vão exercitar o presbiterato tenham dons do Espírito Santo. Assim como todos os membros no corpo de Cristo, os presbíteros devem ter uma manifestação clara de dons do Espírito Santo que vão habilitá-lo ao exercício do seu papel como oficial da igreja. Uma outra coisa que o presbiterato pressupõe é que esses homens tenham um chamado, tenham uma vocação e tenham uma aspiração. Eu creio que a aspiração da qual a Escritura nos fala não é simplesmente a aspiração de ser presbítero. Ainda que a Escritura nos fale quase que dessa forma, não é? Dizendo daqueles que almejam estar nessa posição, aspiram estar nessa posição. Mas essa aspiração não é a posição. Essa aspiração não é uma aspiração a um cargo, não é uma aspiração a uma posição de autoridade, mas é exatamente a aspiração do serviço. Isso é o que deve ser o elemento motivador da aspiração que existe daqueles que vão exercer o presbiterato na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, na igreja de Jesus, ninguém tem o direito de se autonomear. Ninguém se autonomeia pastor, presbítero, diácono, sem exceção. Todos esses precisam ser homens chamados, vocacionados por Deus, que não tomam a honra para si mesmos, mas que uma vez chamados por Deus vão trabalhar, vão exercer o seu ministério, exatamente porque foram chamados pelo Senhor. Requisitos para o oficialato. Nós já estudamos